Fala pessoal, eu sou o Kevin e bem-vindos a mais um Basquete. E o sinal tá ligado, mas o assunto é delicado. Então vamos falar com respeito e temor às escrituras, né? E a pergunta de hoje: quando o pastor vira dono da tua fé? Veja bem, o problema não é ter um pastor ou um líder, não é isso, porque o Senhor já levantou vários reis também, pastores, líderes, mentores e pessoas para nos guiar, nos direcionar no caminho que é Cristo. Mas aí que tá, quando a pessoa confunde as coisas, né, e se pastoreia e acha que é o dono das ovelhas. Então, se gostou do tema, se inscreve e bora lá pro vídeo, viu? Na primeira carta do nosso irmão Pedro, no capítulo 5, o irmão Pedro, ele literalmente fala assim, ó: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, e eu que sou também um presbítero como eles, testemunho ocular do sofrimento de Cristo. Então, você vê, o irmão Pedro, ele já fala exatamente sobre os cuidados das ovelhas de Cristo. Ele mesmo se coloca na posição de presbítero e não de pastor, tanto que naquela época não tinha, né? E ali ele diz exatamente como deve ser cuidado das ovelhas de Cristo. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Então veja bem que o irmão Pedro, ele não só fala que um presbítero é um substituto de pastor, porque o sumo pastor é Cristo, então todos eles devem prestar contas a Deus, mas também usar de bom exemplo para cuidar, para devolver aquilo que não é deles para o pastor. Um pastor cuida, mas Cristo é o dono. O pastor ensina, mas Cristo é o Senhor. O pastor orienta, mas Cristo é o cabeça da igreja. E quando essa ordem é invertida, aí que começa a idolatria. Porque como Cristo é o dono, o cabeça da igreja, a ovelha não pode ter medo de perguntar, medo de se portar, medo de pensar, medo de discordar, medo de ser amaldiçoado. Pelo amor. E isso não é cuidado como pastoral, é uma manipulação, controle espiritual daquilo que não é dele. Então preste atenção quando a sua liderança está saindo do controle. Veja bem, quando o líder quer controlar as decisões da sua vida, sejam que não cabe a eles decidir o que vai vestir, o que vai comer, o que vai fazer, com quem vai sair, com quem vai ajudar. Veja bem, ó, uma vez o meu cunhado, ele era de um ministério que ele não me falou qual é, também não cabe dizer nesse vídeo também, no qual ele estava submisso ao cargo de liderança por respeito, autoridade, mais, e foi pedir para ajudar as irmãs dele num culto que teria, até mesmo para ajudar a enfeitar a igreja e mais, participar, porque é o corpo de Cristo, um ajuda o outro, não tem nada de errado nisso. Só que a figura de liderança na época, assim, que me contou, né, proibiu ele de fazer isso, como se fosse algo horrível, assim, você vai ajudar alguém de outra igreja, de outra parte que não é nossa? Aí tô pensando assim, cara, como é que a igreja do Senhor está separada por uma mera plaquinha porque um certo líder acha que não pode ajudar? A gente não é o corpo de Cristo, nós não estamos juntos. Tem que lembrar que o Senhor Jesus orou a Deus Pai que nós fôssemos um como Ele é um com o Pai. Então, se nós devemos ser um, porque a igreja de Cristo ela tem que trabalhar como um, é um único corpo e Ele é o cabeça, por que andar separados? E isso é só um exemplo, porque sim, não devemos aceitar uma liderança tóxica, porque isso cria facções dentro da igreja. E esse tipo de comportamento é um hábito da carne, segundo o Espírito que falou através do irmão Paulo. Então vejam bem, um líder ele não pode discordar dos outros só porque ele acha que o ponto de vista dele é mais importante. Não, a Bíblia é mais importante. E aí já fique atento, se uma discordância já é encarada como uma rebelião, ou que o líder exija total obediência, sendo que o Cristo, o Deus, é em primeiro lugar. E fica atento também, se a igreja gira em torno da imagem desse líder,
e não de Deus. Principalmente quando as pessoas começam a sentir mais medo desse líder do que temor, respeito e amor a Deus. Nós devemos ser fiéis às Escrituras, nunca contra elas. E não é líder nenhum que pode ir contra a Escritura. O Senhor não vai contra a sua palavra. Mas veja bem, nós devemos também tomar cuidado com o outro extremo. Nem toda correção é um abuso. Mas a pessoa que assim pensa pode tomar cuidado para o coração dela não ser cheia de arrogância, porque toda escritura é divinamente inspirada para guiar, para repreender, para ensinar, para corrigir, para colocar no caminho do Senhor. Então, aqui é um bom conselho. Quando ouvir algo, volte-se para a palavra e veja se está de acordo. Lembre dos irmãos de Bereia. E às vezes precisamos ser corrigidos, não só para diminuir o nosso orgulho, mas também estarmos certos diante de Cristo, diante do Senhor. Por isso que você tem que se perguntar: a liderança concorda comigo? Veja se ela aponta para si mesma ou para Cristo. Se ensina a palavra ou é para se proteger? Se serve com amor ou é para dominar pelo medo? Ou se cuida da ovelha ou se tenta se aproveitar dela? Então, meus caros, lembre-se sempre que a palavra não guia, sempre. Então, se tem alguma situação que está extremamente desconfortável, está tóxica desse jeito, lembre-se, busque no Senhor, ore, busque revelação, busque bons conselhos, pessoas maduras que tenham embasamento bíblico, que sejam realmente companheiras. Por exemplo, eu tenho a minha esposa, que junto quando tenhamos alguma dúvida, nós buscamos o Senhor juntos em oração e sempre chegamos assim: Senhor, Paizinho, a nossa dificuldade é essa. Então, Pai, o Senhor poderia nos dizer, por favor, nos ensinar? Ou o Senhor tem algo a nos dizer? Veja bem, é questão de discernimento, de relacionamento, de buscar sempre o que é certo, sempre uma direção para o Senhor. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado buscar conselhos, não tem problema ficar com dúvida, mas sim com as atitudes que a gente toma a partir dessa dúvida. O que a gente faz? Buscamos pessoas ruins para conselhos ruins? Ou buscamos pessoas boas com conselhos bons? E também, e principalmente, o Senhor, para a gente sempre se voltar a Ele. Lembrando, se é para ficar, que seja com bons conselhos e direcionamento. Mas não tenha peso nenhum na consciência se por acaso tiver que sair de um lugar tóxico, porque muitas vezes pode ser o Senhor te livrando disso para algo melhor. Porque o Senhor nos chama para um jugo suave, um fardo leve, não para ficar algo pesaroso, para nos moer de dentro para fora. Muito pelo contrário, o Senhor quer que a gente esteja unidos, firmes nele, para fazer o que a gente precisa, para agir com amor, com verdade, justiça, perseverando para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas e ajudar aqueles que estão aflitos. Seja aquele irmão que precisa só de um abraço, ou só de um conselho, ou só a sua companhia em uma vida amiga. Então, meus caros, o pastor não deve prender as pessoas a si mesmo, mas refletir o coração de Cristo. Nós, como cristãos, devemos fazer mesmo, refletir a glória e o esplendor de Cristo para que todas as pessoas vejam, entendam e compreendam que a mão do Senhor está sobre nós. Uma liderança saudável não tem medo da Bíblia aberta, não tem medo de prestação de contas. E nós, como ovelhas, também devemos ser humildes para ouvir a palavra, aceitar a repreensão, ter discernimento, buscar conselho no Senhor e fazer a diferença no nosso próximo. E só Jesus é o bom pastor e todos nós, suas ovelhas. Então fica o alerta do Backlash de hoje, onde nenhum homem deve tomar um lugar que é somente de Cristo. E se gostou do vídeo, por favor, dê like, se inscreva, ajuda bastante, que a gente vai alcançar mais pessoas, querendo vocês nessa caminhada, e que a paz do Senhor os proteja, e Deus abençoe, e até a próxima, e mais um Backlash.